Olá, tudo bem? Me chamo Rubsney, sou diretor de inovação da ITO One e hoje eu gostaria de contar para vocês qual é a nossa ideia a respeito do desafio IHC. Bem, a ITO aqui nós temos alguns dos nossos clientes, a gente já atua há algum tempo na área de monitoramento, geolocalização, integração de infraestrutura, entre outros. Nós somos parceiros BlackBerry, Ruckus, HP e Cisco, que é um dos patrocinadores desse desafio. E para que a gente aproveite melhor o nosso tempo, eu vou me concentrar na descrição da nossa proposta, né? Então, o Point Service é uma solução que atualmente está rodando nos estados de Tocantins e Roraima, também Alagoas, a gente está iniciando a implantação, e ela tem como principal objetivo o gerenciamento, monitoramento e acompanhamento e auditoria de pessoas ou ativos, se utilizando de geolocalização e internet das coisas. O projeto nasceu considerando a possibilidade de integrar um ecossistema que une o ambiente privado e o ambiente público. Então, eu estou falando especificamente de escolas, hospitais e usuários desses ambientes, né? É uma solução que visa fazer o monitoramento de maneira transparente, sem interferir no dia a dia do usuário, e com isso coletar informações para que os órgãos que utilizam a solução melhorem os seus serviços, que os órgãos consigam tratar situações específicas, situações de conflito na operação cotidiana. Falando especificamente do desafio, a jornada que nós desenhamos aqui, ela contempla basicamente esse cenário, né? Então, o objetivo da solução é integrar a jornada dos pacientes com o universo físico do hospital e também com as situações que acontecem no percurso que esse usuário tra- utiliza até chegar ao hospital, no dia do exame, no dia de um agendamento. Então, a jornada principal que está sendo monitorada e que será monitorada pela solução, ela inicia no agendamento, ela considera todas as intercorrências que possam acontecer até a data desse exame, até a data da consulta. Fisicamente falando, ela monitora desde a confirmação da ida desse paciente até um exame, a passagem dele por alguns pontos de controle para garantir mais precisão no gerenciamento do deslocamento dos usuários, bem como a saída desses usuários em pontos de controle. O que eu quero dizer com isso é que, se um usuário porventura se desloca pelo caminho errado, a gente consegue, o ambiente consegue identificar esse deslocamento errado e consegue agir notificando o usuário para que ele tome o caminho correto e não chegue atrasado até o exame, não chegue atrasado até a consulta, né? Além efetivamente de fazer o monitoramento da jornada desse usuário, a solução prevê o compartilhamento de informações que estão relacionadas com o meio de transporte que ele vai utilizar, no caso modal, relacionadas com situações do indivíduo, como por exemplo no caso de pessoas portadoras de deficiência, né? E aí, para finalizar essa jornada, a gente acaba olhando também e tentando coletar informações sobre a satisfação do usuário durante o período que ele ficou dentro do hospital, durante toda essa jornada. Então, a gente começa lá com a integração do sistema e termina quando ele conclui determinado exame ou consulta. Falando mais especificamente do agendamento, a solução permite a integração com diversos outros sistemas. Então, obviamente, o hospital tem o seu ERP, tem o seu sistema de gestão dos atendimentos, e o objetivo é que toda interação, toda ação executada dentro desse sistema seja automaticamente integrada com a solução que a gente está ofertando, para que o usuário possa ser notificado em relação a mudanças, em relação ao cadastro, entre outras coisas, né?
Outra situação importante e interessante aqui é que os pacientes eles vão receber informações antecipadas a respeito de possíveis intercorrências relacionadas ao agendamento ou efetivamente ao exame ou consulta. Então, sempre que um exame for registrado no IRP, no sistema principal do hospital, e depois ele for remarcado ou for cancelado, o usuário também vai receber a notificação através do aplicativo, uma vez que ele utiliza o aplicativo não só para o deslocamento, para a gestão do deslocamento dele, mas também para receber informações e trocar informações referentes ao atendimento que ele vai receber. Né? Além da integração com os softwares do próprio HC, é possível e a gente também está aberto a integrar com outras soluções que venham a ser oferecidas nesse desafio. Então, provavelmente, em uma ou outra situação, venha a ofertar algo que a nossa solução não oferta, e, obviamente, para que o HC tenha uma solução mais completa, a gente está aberto para uma possível integração. Falando a respeito dos caminhos, então, uma vez que eu já tenho a minha consulta, o meu exame agendado, é possível através do aplicativo, através da plataforma web e através, inclusive, de documento impresso gerado a partir dessa consulta, o acompanhamento, né, ou a identificação da melhor rota, do melhor deslocamento para o dia do exame. Então, o sistema, nesse momento, ele está considerando o ponto de entrada, o melhor ponto de entrada desse usuário nas dependências do HC, está considerando também o meio de transporte que esse usuário vai utilizar e, como já falado anteriormente, outras condições relacionadas a condições especiais desse usuário. Né? Como é que o usuário vai fazer acesso, vai ter acesso à consulta da rota? Através da consulta da rota e a consulta das informações que estão disponíveis dentro da plataforma. Ele conseguirá através da utilização do mesmo protocolo que ele já tem no agendamento dele. Então, lá no portal, quando eu tenho acesso ao meu atendimento e eu faço a consulta através de um protocolo, é esse protocolo que eu utilizarei no sistema para também ter acesso. Ou seja, eu não vou precisar ter e armazenar informações sensíveis a respeito do usuário, como nome completo, como CPF, entre outras informações. Né? Outro ponto importante é que a gente está falando de uma solução que ela utiliza diferentes sistemas de roteamento para escolher o melhor caminho para o paciente. Então, obviamente, quando eu falo do ambiente externo, a gente é integrado ou integra com algumas soluções de mercado, como por exemplo a Google, para entender qual é o deslocamento, qual é a melhor rota que deve ser adotada e quais são os passos, quais são as etapas que esse usuário deve seguir até chegar ao ponto de entrada. Do ponto de entrada para frente, aí a gente está falando de um sistema de roteamento personalizado que, obviamente, será desenvolvido, ou melhor, mapeado para implantação inicialmente na POC, depois o projeto final, mapeado especificamente para o HC. Né? Aqui eu novamente falo de questões relacionadas à acessibilidade. Eu acho que é importante a gente citar também que para situações onde o paciente, por exemplo, é cego, né, não enxerga, obviamente a gente vai ter que trabalhar com audiodescrição. Então, é possível numa segunda etapa, nessa etapa da POC talvez não, mas uma segunda etapa a gente trabalhar com conteúdo de acessibilidade que permite que aquele usuário, por exemplo, que tem sequeira, utilize audiodescrição para conseguir andar e interagir com o ambiente. Então, uma vez que ele chega num determinado ponto de controle, ele recebe uma notificação de áudio e a partir daí ele sabe por onde ele está andando. Né? Sobre as intercorrências, aqui a gente tem dois tipos de intercorrências voltadas para o hospital. Obviamente,
que vêm do paciente e voltadas para o paciente quando essas vêm do hospital. Então, quando eu falo de intercorrências do paciente, eu estou falando de faltas, indisponibilidade de locomoção, atraso na condução, perdido no trajeto, então esse paciente pode ser perdido no trajeto, ou até mesmo sofrer um roubo, um assalto ou algum outro acidente. Então, toda e qualquer informação que aconteça no trajeto, no deslocamento para a unidade, assim que ela ocorre, assim que ela é registrada, assim que ela é coletada, é notificado ao hospital e o centro de acompanhamento consegue saber se o paciente vai atrasar, se ele vai faltar e, e aí por diante, né? Quando eu falo das intercorrências voltadas para o paciente, eu me refiro à indisponibilidade do serviço, inoperabilidade do setor, um possível reagendamento ou até mesmo mudanças no trajeto, mudanças de acesso ou até a mudança do local onde o exame ou a consulta é realizado. Então, provavelmente acontece ou já aconteceram situações onde eu tenho um exame agendado para tal dia e tal horário e ele precisa ser remarcado. Então, além do contato, dos contatos que já existem, uma vez que o sistema está integrado, esse paciente também recebe a notificação pelo aplicativo que ele utiliza e acompanha através do protocolo de atendimento. Tá? Check-in, checkpoints e check-out. O check-in, checkpoints e check-out, basicamente, traduzindo aqui para o português, a gente está falando de uma confirmação, ou seja, eu preciso saber se esse paciente realmente vai para o atendimento, né? Quando ele se desloca, eu preciso garantir, eu preciso acompanhar o deslocamento dele, e quando ele sai, eu preciso coletar informações sobre a satisfação no uso de serviços. Então, a confirmação ele poderá receber notificação, e é uma opção, não uma obrigatoriedade. Ele poderá receber notificações através do WhatsApp, né? Mas também através de push notifications, que são aquelas notificações que aparecem na parte superior do celular quando o aplicativo está instalado no aparelho. A respeito do deslocamento, uma vez que ele confirma com o check-in, ele recebe o aviso sobre o monitoramento do deslocamento dele e no dia previsto, na horária prevista para o início do deslocamento, o aplicativo começa a compartilhar a localização, o avisa, mas começa a compartilhar a localização para que a gente entenda se o deslocamento está acontecendo com sucesso. E na saída, uma vez que ele sai do ponto de controle, o usuário recebe uma notificação para que ele relate como foi a experiência dele, e aí a gente pode direcionar, as pesquisas são customizáveis, né? Então a gente pode direcionar para, em diferentes períodos, obter diferentes informações que são importantes para a operação. A respeito do compartilhamento de informações, as informações relacionadas ao caminho, relacionadas à rota indoor, como eu já disse, elas consideram os diferentes modais, consideram questões relacionadas a PCDs e também estão disponíveis além do aplicativo, além do sistema web, na versão impressa para aqueles que porventura não têm ou não tem pacote de dados ou não tem aplicativo, mas também, se possível e se necessário, apesar de nós sabermos que essa não é a oferta principal esperada no desafio, é possível que a mesma solução seja disponibilizada em totens que já existem. Então, se porventura algum usuário, algum totem que já está disponível e pode receber uma nova interface, uma nova integração, a gente pode disponibilizar essa informação para que o usuário que não tenha um dispositivo ou um aplicativo ou não fez a impressão da rota dele, possa fazer a consulta. Né? Sei lá, talvez acabou a bateria, alguma situação muito específica. Então, nesse momento, eu acredito que não vem ao caso, mas em um segundo momento faz total sentido a gente abrir um omnichannel e pensar em todas as possibilidades, em outras possibilidades possíveis para o compartilhamento dessa informação. Tá? Bem, falando um pouquinho dos diferenciais da nossa solução, então ela se utiliza de uma infraestrutura compartilhada. O que a gente chama de infraestrutura compartilhada?
toda e qualquer infraestrutura que não é dedicada a um único projeto. Então, aqui a gente prevê uma infraestrutura mínima, obviamente, para que esse projeto possa ser implantado, mas essa infraestrutura ela poderá ser reutilizada para outros projetos, para outras demandas ou até mesmo para outras features que o HC se interesse. Né? Então, a gente aqui está falando de conectividade, está falando de sensores, ou seja, internet das coisas, além de uma central de controle operacional. Né? A solução, como eu mencionei anteriormente, ela já está em funcionamento. Ambientes que são dotados de antena Cisco, Merak, elas não precisam de instalação de outros sensores, porque a solução ela é integrada com esses hardwares da Cisco. A integração do usuário versus ambiente ela é automática, ou seja, o usuário não precisa parar para ler um QR Code, parar para ler uma placa ou alguma outra coisa nesse sentido. Conforme ele vai passando pelos ambientes, ele vai receber novas informações e, inclusive, ele pode montar uma rota para acompanhamento em tempo real dentro do aplicativo. Né? A solução integra, como eu falei, sistemas de rota outdoor com sistemas de rota indoor, que são rotas específicas, né, desenhadas para um objetivo específico. Então, a gente pode ter diferentes tipos de rotas montadas para diferentes cenários. Então, num primeiro momento, eu estou pensando no paciente, no segundo momento, eu estou pensando no paciente dentro de um veículo, em um terceiro momento não relacionado com esse projeto, a gente pode estar falando de uma rota para prestadores de serviço. Né? Então, a integração dessas diferentes rotas com o ambiente físico, com a infraestrutura que está disponível dentro do HC, vai nos permitir uma coleta em tempo real de informações relacionadas para toda a operação. Falando aí, aqui eu consigo dar um overview sobre outras soluções possíveis que essa mesma solução, que essa mesma base tecnológica permite que seja implantada. Como, por exemplo, o sensoriamento de diferentes ambientes. Então, a localização de pessoas é uma coisa que a gente já fará, mas a gente pode pensar também na localização de equipamentos, pode pensar em uma biometria individualizada, pode pensar em mapa para análise de presença e de frequência. Eu posso pensar em telemetria de diferentes ambientes indoor, não só o hospital, mas também o refeitório, também a área administrativa. Telemetria de ambientes outdoor, o que faz muito sentido e que será também utilizado nessa versão que a gente pretende disponibilizar para a POC. Essa versão ela utiliza sensores, não utiliza câmera, mas em um dado momento, se for necessário, a gente pode também ativar o módulo de vídeo monitoramento que vai permitir uma coleta mais analítica de informações que acontecem no ambiente outdoor. Né? Soluções específicas para a área da saúde, como, por exemplo, identificação do paciente com biometria e também leitura ou detecção de temperatura. Como eu falei, mapa de presença, né? Então, locais que eu tenho maior tráfego de pessoas, ou seja, locais que exigem maior taxa de limpeza, entre outras situações. Para finalizar, falando um pouquinho da solução que hoje está operando, é uma solução um pouco diferente, ou seja, a base tecnológica que nós vamos utilizar é a mesma, mas a gente precisa fazer algumas customizações bem específicas em relação à interface com o usuário. A solução que hoje roda nos estados de Tocantins e Alagoas e Roraima é uma solução que está voltada para o usuário, mas para o usuário terceiro, ou então para o prestador de serviço, para o colaborador dos hospitais, das escolas e também dos nossos clientes. Né? Então, basicamente, a gente construiu com essa solução um prédio inteligente que permite a identificação da presença de determinada pessoa
com a precisão de até 1,5 m. Ela se utiliza ou do dispositivo móvel, mas também de crachás. Então, se porventura nós entendermos que se faz necessário entregar um crachá, uma tag, uma pulseira para um paciente, também é possível, porque essa solução já se utiliza desse tipo de IoT. Ela também tem a sua versão disponível para mobile, que obviamente é possível de ser implantada em totens, é o mesmo sistema operacional, então a gente pode permitir que solicitações, demandas, pesquisas sejam feitas através de totens ou aplicações mobile. Ela também tem uma versão de um aplicativo que aqui é direcionada especificamente para os prestadores de serviço, onde ele pode registrar foto, registrar vídeo, entre outras informações importantes para aquela operação. Aqui nessa tela a gente vê um mapa onde eu tenho os diferentes perfis, pelo menos 3 perfis de usuários. Aqui, como eu estou na apresentação, a gente não vai ver, mas eu tenho diferentes tipos de mapas, eu tenho diferentes consultas a informações, a dados desses usuários que estão aqui. Então eu percebo um, um, um mapa, né, um heatmap aqui, que identifica 3 grupos de usuários diferentes nessas 2 áreas. Tem informações a respeito do usuário, exatamente dentro de qual unidade hospitalar ele está naquele momento. Como eu falei lá para vocês, então, uma vez que eu clico nas opções, eu consigo acompanhar e saber, inclusive, em qual andar esse usuário está. Nesse caso, sendo um prestador de serviço, a gente consegue identificar, inclusive, de qual equipe esse prestador é. E como objetivo principal da solução que está implantada nesse contrato, nesses contratos que eu comentei, a auditoria da presença. Então, a maneira de olhar para a informação é que muda. Quando eu falo que a solução tem a mesma base tecnológica e que ela precisa de customização, é porque eu vou deixar de olhar e fazer o tracking do prestador de serviços, exigindo que ele passe por determinados locais, e vou começar a fazer o tracking do paciente, também conferindo se ele passa por esses locais e tendo o registro histórico. Então, a gente vai depois ainda poder fazer uma análise mais aprofundada do que acontece na rotina diária desses pacientes. Então, a gente sabe quanto tempo ele demorou em média de um ponto para o outro, se porventura ele se perde em determinado ponto e passa por pontos que não estavam previstos, é aqui que a gente vai identificar. Então, isso nos permitirá melhorar, inclusive, as versões que estarão disponíveis ao longo do tempo. Então, provavelmente, a parte de rotas, que é a parte mais complicada, ela vai sofrer atualizações em relação ao melhor roteamento, a uma melhor decisão que é direcionada para o usuário que está em campo, né? Bem, acredito que isso. Eh, Aqui nós temos os nossos contatos através da plataforma. Eu, o Bisney, fiquei como contato técnico, mas temos outras pessoas do time que estarão disponíveis para quaisquer dúvidas ou informações a respeito da solução. Obrigado a todos, até mais.